Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, eu vim fazer a introdução aqui desse vídeo. Eu já gravei esse vídeo já tem um bom tempinho, aí já tenho acho que uns 2 meses atrás. Foi um bolo de 1 metro que eu fiz. Então, como eu perdi a primeira parte, né, que é onde eu estava mostrando para vocês fazendo recheio, fazendo massa, dando dicas, né, fazendo algumas coisas, eu acredito que eu acabei apagando mesmo, né, em meio a alguns outros vídeos, né, tentando limpar aqui a memória do celular. Creio eu que eu também acabei apagando aí sem perceber, mas enfim. Como eu perdi essa primeira parte, então eu vim aqui rapidinho conversar com vocês, né, explicar algumas coisas, podem surgir algumas dúvidas e, né, eu espero aí que vocês gostem, tá bom, do vídeo. É um vídeo de superação, né, é um vídeo que eu quero que vocês entendam que se não for a mão de Deus na nossa vida, a gente não consegue, a gente não dá conta, literalmente. E esse vídeo me provou, né, e vai provar para muita gente que se não for o Senhor na nossa vida, literalmente a gente não anda, né? A gente fica estagnado, a gente fica sem saber o que fazer, né? E graças a Deus, é, né? Aí no final de tudo deu certo, mas o processo foi doloroso, né? Mas vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá bom? Se caso vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá? Eu já convido vocês, se inscreve aqui abaixo, deixa um like, deixa um comentário também aqui nesse vídeo, tá bom? Pra estar incentivando, né? Dar uma animada, tá bom? Então é isso, gente. Bora lá começar. Então, gente, como eu perdi a primeira parte, né? Já começou daí o vídeo. A primeira parte que eu perdi, eu tava mostrando para vocês massa do bolo, né? Mostrando o recheio, eu montando aqui tudo certinho. Aqui eu mandei fazer um tabuleiro grande de MDF e aqui em casa eu já tenho vidro, né? Então eu higienizei todo esse vidro e tudo mais para mim estar colocando o bolo em cima. Mas infelizmente, como eu falei para vocês, eu perdi, né? Aqui nesse bolo eu usei em média uns 4 quilos, 4 a 4,5 kg de trigo, tá? Para mim tá fazendo todo ele, né? Juntamente com os outros ingredientes. Eu usei para o recheio 20 receitas de recheio, que foi 10, 20 creme de leite e 20 leite condensado, tá bom? Aqui é um bolo que tem 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio bem generosa, tá bom? Então, eu usei em cada camada de recheio 10 receitas, né? Porque como ele é um bolo grande, um bolo de 1 metro, precisa ter bastante recheio. E usei também 2 quilos de cupuaçu. Foi 1 quilo de cupuaçu para cada camada de recheio, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo aí certinho. E aí eu fui montando, né, o bolo todo aí nessa travessa, como vocês podem ver. Fiz uma pré-camada na lateral do bolo com um pouco de chantilly só para evitar os farelos. Nessa parte de cima eu coloquei bastante chantilly, né, porque aí não ia ser só uma pré-camada, aí já ia ser mesmo a decoração do bolo. Então, eu coloquei uma camada bem boa de chantilly. Depois, eu vim com um pincel, fiz umas ondulações para poder dar um efeito, ficar com acabamento. E coloquei bem no meio. Eu centralizei bem no meio o papel de arroz. Esse papel de arroz foram feito em 2 folhas, né? Para poder colocar no bolo. Então, eu centralizei certinho e coloquei esse papel de arroz bem no meio, né? E ele ficou muito bonito. Depois que ele ficou no bolo, eu não precisei ficar alisando nada disso. Ele, né, ficou bem lisinho, se assentou direitinho no bolo. Na lateral do meu bolo, eu fiz um trabalho com o bico folha. Então, eu fiz esse trabalho ao redor do bolo inteiro. E agora na parte de cima, como vocês estão vendo, eu tô fazendo rosetas, né, que é um acabamento que eu tô dando, né, para poder ficar mais bonitinho. E também era o modelo inspiração que o cliente tinha me mandado. Me mandou um bolo pequeno, né, com esse modelo de decoração e eu só repliquei aqui no bolo maior.
né? Então aqui eu deixei normal aqui para vocês verem, né? Que aqui tudo feito com muita tranquilidade. Inclusive, esse bolo eu tinha que entregar às 10 horas da manhã e eu acordei, era 4 horas da manhã para poder começar a fazer. Porque como é um bolo grande, eu não tenho várias formas para deixar o bolo prensado e tudo mais. Então não teve esse tempo de prensagem o bolo, né? Então aqui eu comecei a montar o bolo, molhei camada por camada, coloquei o recheio, fiz tudo o que tinha para fazer no bolo, tudo no dia que eu ia entregar o bolo, né? Massa estava bem descansada, tava geladinha, né? Bem descansada, recheio também, não tava nada quente, tudo bem descansadinho. E aí fui montando o bolo, como vocês, né, estão vendo. A parte de baixo eu também tô fazendo o acabamento, que é umas conchinhas, para poder deixar esse bolo bem bonitinho, com acabamento bem bonito também. E aí, como eu falei para vocês, né, eu comecei a fazer todo o processo do bolo era 4 horas da manhã. E o horário que eu finalizei todo esse processo eram por volta aí de umas 7h30, 8 e um pouquinho da manhã, né? Então, demora bastante. É diferente de quando você já deixa seu bolo prensado, né, recheado, tudo certinho, que depois você só vai fazer a decoração. Aqui eu comecei realmente fazendo todos os processos no dia, né? E assim, já adiantando para vocês, esse não foi o erro, né? O bolo ele ia chegar no local tranquilamente, né? Então, assim, o fato de eu ter começado a fazer o bolo rechear, molhar e tudo mais no dia, isso não foi o porquê do acidente que aconteceu com o bolo, tá bom? E aqui agora na parte de cima eu tô finalizando esse bolo que é com flores naturais, né? O logo da empresa tá no meio e na lateral ficaram as flores. Então foi colocado flores e mais os mosquitinhos, né? Pelo menos é assim o nome que eu sei que é como eu posso dizer para vocês, que é popular, né? Mas ele tem o nome certinho, essa florzinha, que é uma florzinha branquinha linda, só que eu não sei o nome, né? Não sei falar o nome. Enfim, e aí eu tô colocando todas as flores, tudo mais, e vou mostrar para vocês o resultado final desse bolo, que era o bolo que eu ia entregar às 10 horas da manhã. Né? Finalizei ele tudo certinho, depois eu fui, tomei um banho, me arrumei. Eu tava tão nervosa que, assim, eu só tomei café porque o Kefso fez um café e colocou aí um pãozinho com ovo pra mim e eu acabei comendo e foi o que eu comi praticamente o dia todo, né? Porque, infelizmente, no trajeto aconteceu o que a gente não queria que acontecesse, mas enfim. O bolo ficou assim, olha, com a decoraçãozinha toda lindinha, aqui é o papel de arroz, né? Tudo bonitinho, tudo conforme o cliente queria. Aqui eu coloquei duas rosinhas pequenas, como eu mostrei para vocês por conta do nome, né, do Pará, para poder mostrar bem. E assim ficou o meu bolo de 1 metro. Eu tava super feliz, né, por ter conseguido fazer. Tava bem contente, foi minha primeira encomenda assim bem grande, né, que era para um local assim também muito distante daqui de casa, mas tava confiante, né, que daria tudo certo. E realmente, gente, ia dar certo, mas foi uma imprudência minha, né? Não foi culpa de quem estava dirigindo, não foi culpa de ter feito o bolo do começo, até agora, né, para poder entregar, não foi uma imprudência minha. E aqui eu bem feliz, já estava toda arrumada, né, que eu ia entregar esse bolo. Tava bem contente com todo o resultado. Bati essa fotinha também aqui, ó, mostrando, né, o bolo todo pronto, bem feliz. Aqui nós já tínhamos colocado dentro do carro, porque esse bolo, ele ficou na parte dos bancos de trás, deu certinho, porta com porta, prendeu ele, ficou certinho, foi a medida. Aí o Caps estava passando uma fita, porque como o MDF é liso e o vidro também, né, acaba ficando liso, e eu não achei aquela borrachinha para poder
prender o vidro. Então, o Kevin ficou com receio desse vidro virar, acontecer alguma coisa, e ele passou fita. E aí, a gente já estava no caminho, né? O bolo lá atrás. Eu não tinha como ir lá atrás com esse bolo, porque ele era muito grande, não tinha como ele ir no meu colo, então eu estava ali todo o tempo atenta, né, a esse bolo. E aí a gente já estava no trajeto, indo pro local. Só que quando chegou, gente, literalmente, era só fazer uma curva, a gente já estava no local. E quando foi pra gente fazer essa curva, eu me distraí em uma ligação e o bolo foi pro chão. Aí tá a foto para vocês. Foi o tempo que eu me distraí, o bolo foi pro chão, literalmente, todo no chão. Foi um verdadeiro desespero, desespero total. Eu não sabia o que eu fazia. O Kevin ficou muito, muito chateado, ficou muito triste, né, com o que tinha acontecido. Porque assim, é um compromisso, né? As pessoas confiaram em mim para me fazer, entregar e chegar na hora acontecer isso. E como eu falei para vocês, foi um erro meu. Eu acabei me distraindo e o bolo acabou, né, caindo literalmente e estragou todo. Só que Deus, ele é tão bom, que eu já vinha pensando no caminho. Eu liguei para a pessoa, né, falei, olha, aconteceu um acidente e tal, mostrei as fotos. E a pessoa ficou, né, entendeu, em momento nenhum falou algo assim que pudesse me magoar, entendeu. Só que eu fiquei no pensamento, eu vou fazer outro, né, eu vou fazer outro e vou entregar. Aí a pessoa me perguntou, o cliente me perguntou se eu poderia entregar até 8 horas da noite, né? Um bolo pequeno mesmo. Eu disse que sim, só que eu não fiz um bolo pequeno. Eu fiz novamente o bolo de 1 metro. E aí que eu quero falar para vocês a mão de Deus, né? Eu tive um tempo para me fazer todo esse bolo e depois, em 4 horas, eu fiz novamente o bolo de 1 metro. Aí tá o bolo todo para vocês verem. Eu não gravei o passo a passo, mas o bolo ficou idêntico ao primeiro bolo. Essa parte de cima que tá a logo da empresa, eu pedi para a moça fazer no papel fotográfico e coloquei na parte de cima, né, para poder ter essa parte, porque como o primeiro era o papel de arroz, eu não tinha tempo para poder mandar fazer outro papel de arroz. As flores eu consegui recuperar, né, em meio ao bolo todo do primeiro, consegui recuperar e ficou idêntico, gente, ao primeiro bolo, ficou idêntico. Aqui o bolo já estava no carro, né, para o trajeto novamente. O Kevs colocou o encosto da cadeira para poder não ter problema. E aqui foi o momento em que nós entregamos no evento, né? E graças a Deus deu tudo certo para a honra e glória do Senhor.